O Fluminense protagonizou na noite da última terça-feira um ótimo jogo de estreia na fase preliminar da Taça Libertadores 2022. Atuando na altitude acima de 2.500 metros, o tricolor não sentiu o problema e deu mostras de que, apesar do time com idade superior a 30 anos, pelo menos nesse início de temporada, a parte física está bem definida. Nos primeiros 20 minutos, o time da casa parecia que faria uma pressão maior. Logo aos 6 minutos, Eduardo Souza abriu o placar. Mas aos poucos, o tricolor carioca foi ganhando espaço no jogo, até que aos 42 minutos o zagueiro David Braz deixou tudo igual. E aos 31 minutos do segundo tempo, Cano fez a diferença e o gol da vitória tricolor final. Fluminense 2, Milionários 1. O Fluminense e o Milionários voltam a se enfrentar na decisão da vaga na próxima terça-feira em São Januário. Pelo Campeonato Carioca, com amplo domínio durante praticamente toda a partida e 4 gols marcados, sendo um deles contra, o Flamengo derrotou o Botafogo nesta quarta-feira pelo complemento da 8ª rodada do campeonato. Com o resultado, o rubro-negro reassume a segunda posição na tabela e, faltando 4 rodadas para o encerramento da primeira fase, juntamente com o Vasco, praticamente se garante nas semifinais do campeonato. Falando de Copa do Brasil, algumas zebras aconteceram nessa primeira rodada de jogos. Uma delas foi no Maranhão. Com apenas 8 meses de fundação, o Tum Tum aprontou para cima do Volta Redonda. O caçula do futebol brasileiro venceu a partida por 4-2, escrevendo um belo capítulo inicial na sua história. Agora tem pela frente o grande desafio de enfrentar o Cruzeiro, que goleou o Sergipe por 5-0. E na 29ª edição da Recopa Sul-Americana, o Palmeiras, campeão da Libertadores, enfrentou o Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana. O empate em 2-2 nesta quarta-feira evidenciou novamente que o Palmeiras de Abel Ferreira considera cada jogo importante e que vai ser um time difícil de ser batido. O Palmeiras deixa Curitiba com empate com sabor de vitória pelas circunstâncias da partida, pelos desfalques da equipe e pela forma como o resultado se desenhou. Palmeiras e Atlético fazem o jogo da volta da decisão da Recopa na próxima quarta-feira no Allianz Parque. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. E no cenário capixaba, com o primeiro tempo aquém da expectativa, uma alteração no intervalo e 3 gols de Gabriel Peck no segundo tempo, assim pode-se resumir o jogo disputado nesta quarta-feira entre Vitória e Nova Venécia no Salvador Costa. A equipe de Bento Ferreira foi até mais objetiva durante parte do primeiro tempo, mas nem o Alvenil, nem o Nova Venécia conseguiram chegar ao gol adversário. A segunda etapa começou bem diferente, principalmente para o Leão do Norte. O técnico Cássio Barros voltou com Gabriel Peck no lugar de Patrick e o camisa 9 só precisou de 1 minuto para tirar o 0 do placar. Aos 23 minutos, de novo Gabriel Peck penetrou pela direita e foi derrubado na área, pênalti. Ele mesmo cobrou e marcou o segundo dele. 3 minutos depois, Gabriel Peck novamente fechou a contagem a favor do Nova Venécia. Antes de voltar a campo pelo Campeonato Capixaba, o Nova Venécia tem a Copa do Brasil. Na próxima quinta-feira, às 3h30 da tarde, o Leão do Norte recebe o Ferroviário no Zenor Pedrosa, pelo jogo único da primeira fase. E nessa sexta-feira tem a sequência da rodada com destaque para a Serra e Rio Branco no Robertão.